Vamos lá, o Trump está usando essa rede que se chama Verdade para falar mentiras. Que novidade, né? Vamos começar com a nossa convidada? Dona Monique, vamos lá, por favor. Você tá acompanhando essa rede, Monique? O que você acha disso? Eu estou acompanhando menos do que deveria. Truth Social? Não, menos do que deveria, no sentido de que o Trump, eu entendo como uma ameaça, né? Quer dizer, mesmo com esses nomes e tudo mais, quer dizer, ele continua crescendo, né? E o panorama das eleições americanas são tanto quanto preocupantes para o mundo todo, né? E sobretudo para o Oriente Médio, que é a região que eu acompanho mais. Então, assim, não acompanhei com detalhes essa citação, mas é desesperador, né? E, por outro lado, é um pouco de sentir as águas, né? Ele posta essas coisas escandalosas, finge que não é com ele, para sentir e, pelo jeito, né? Enfim, já voltou a ser falado, né? E furou a bolha dessa rede social. Quer dizer, a gente está falando aqui, está todo mundo atento com os impactos que isso pode ter. Então, é preocupante. O Christian, agora, ele soltou uma que, na verdade, é um recurso que a gente viu o Bolsonaro usar muitas vezes, que é: não fui eu que fiz isso, não fui eu que fiz esse vídeo, não tem nada a ver com isso, mas, no final das contas, isso foi publicado na conta dele. E, mesmo depois da repercussão negativa, o vídeo continua lá. Qual o intuito deixar um vídeo como esse no ar? Com quem ele está conversando? Porque, certamente, ele não está só querendo irritar e trazer críticas a ele. Eu acho que isso é mais um apito de cachorro, né? Que é um expediente muito comum da extrema-direita. Não, porque o apito de cachorro é você... Bom, a gente pode falar tecnicamente assim. Existiria, supostamente, para um cientista político holandês chamado Cas Mudde, tem uma diferença entre direita radical e extrema-direita. Né? Para a gente pode chamar tudo de extrema-direita, mas assim, do ponto de vista técnico, a gente consegue fazer uma distinçãozinha entre direita radical e extrema. A extrema-direita seria os neonazistas, os neofascistas. Né? Mas o que acontece é que você tem um flerte constante da direita radical com a extrema-direita. E tem certos lugares onde é impossível fazer distinção. Em regimes que ainda são... O que seria a direita radical? Então, qual a diferença básica? É que a extrema-direita reivindicaria abertamente uma filiação com os partidos de inspiração totalitária de direita das décadas de 20, 30 e 40. Seria isso mesmo. Eles são adeptos de Hitler, adeptos de Mussolini. Agora, essa distinção... eu acho que ela só existe enquanto a direita radical não consegue tomar o poder. Por que acontece? A direita radical, na maior parte do tempo, ela opera no ambiente democrático. No ambiente democrático, você não pode fazer apologia da ditadura. Então, o que você diz? Você tem que radicalizar a cena política o tempo inteiro, né? Através de fake news, através de mentiras, através de ameaças que não existem, para mobilizar as pessoas, para o ambiente ficar radicalizado. Mas você não pode cometer o crime de fazer apologia do golpe de Estado. Então, o que você faz? Você desenvolve subterfúgios e outras estratégias para conseguir ficar aliciando a extrema-direita. Isso só acontece, repito, enquanto for democracia, porque se você derrubar a democracia e implantar a ditadura, já não faz diferença nenhuma. Tanto que quando você chega no poder, você pode fazer abertamente apologia do neonazismo, que aí já era. Né? No caso, a gente viu isso aqui no governo do Bolsonaro, a gente viu o tempo inteiro acenos para esse público. A gente tinha gestos supremacistas, depois se desmente, dizendo que não foi, que é um absurdo, que viram coisas que você não fez. Né? O gesto do Felipe Martins, a gente viu reunião de WhatsApp, live de Bolsonaro, todo mundo bebendo leite puro, que é uma analogia que remete à ideia de raça pura. Tá? Então você acena o tempo inteiro para esses grupos neonazistas. Né? E o que você diz? Não, nazismo é coisa da esquerda, né? Fascismo é coisa da esquerda. Mas quem anda com fascista, com nazista, com amigo de nazista, com neto de nazista político, são exatamente eles. Então, bem lembrado, porque o Bolsonaro chegou a receber aqui a neta de e visita nazista. Lá também, o Eduardo Bolsonaro visitou lá. Sim. Agora também, a mesma turma. Então, o que acontece? Aquela cena do secretário de Cultura, que foi uma coisa que acabou... teve um peso tão grande que a comunidade mesmo, parte da comunidade judaica que apoiava o Bolsonaro, ficou muito revoltada e acabou derrubando ele daquela posição. Às vezes fazem até de maneira meio cômica, porque nessa live eles puseram, no fundo, o Lohengrin,
que é a Prelúdio do Lohengrin, que é uma ópera de Wagner, que foi celebrizada, sabe como? No filme do Charlie Chaplin, da cena que ele está com o Globo. Quer dizer, ele até fez um recurso que era, na verdade, para uma sátira do nazismo. Né? Mas então o que acontece? É isso que eu chamo de apito de cachorro, porque você pode sempre desmentir dizendo que não era aquilo, que foi outra coisa. Então, o apito de cachorro pressupõe que existe uma espécie de uma comunicação que é ocultista, ou ela é subrepetícia, só para iniciados. É essa coisa de ciência oculta, de comunicação oculta, que é típica de teoria da conspiração. Então você acena para eles. Isso, obviamente, foi uma cena de cachorro. Por que essas coincidências nunca acontecem com outros candidatos que não são de direita radical? Nunca acontece. Lula não faz isso, Biden não faz isso, nenhum político democrata faz um negócio desse. Esses erros só acontecem com eles. Então, na pior das hipóteses, foi um apito de cachorro. E aí acontece isso. Você levanta, causa frisson, causa escândalo, agrada aos neonazistas. A gente sabe que tem grupos ativos consideráveis de neonazistas nos Estados Unidos. Boa parte, os Proud Boys, né, que são ligados também à Ku Klux Klan. Esse pessoal todo também teve participação ativa na tentativa de golpe de Estado de 6 de janeiro. 6, né? O nosso foi 8. 6 de janeiro, o nosso foi 8. Então, de 6 de janeiro, até que foi o ataque nisso, do Capitólio. Né, a gente meio que copiou, né, o que aconteceu lá. Exatamente. Então, é isso aí. Você faz essa confusão, fura a bolha, causa estardalhaço e aparece na mídia. É o modus operandi deles todos. Para quem não assistiu o vídeo, eu tô lembrando aqui de uns trechos, vocês chegaram a ver o vídeo, tem uma coisa forte do nacionalismo, que também era uma coisa do nazismo, fala, por exemplo, da deportação de milhares de imigrantes, de fechar as fronteiras, que também campo de concentração. Campo de concentração, aquela coisa que remete ao nazismo. Agora, você estava falando, Monique, no começo, sobre o que significaria uma eventual eleição do Trump, pelo menos o que a gente tem visto de dados que têm saído. O Trump, se a eleição fosse agora, talvez ele fosse eleito novamente presidente dos Estados Unidos. O que isso representa para o mundo? Porque, assim, eu acho que todo mundo ficou com uma sensação de que essa ascensão da extrema-direita era uma coisa que aconteceu, que foi passageira, né, que teve muitas figuras que foram eleitas ao redor do mundo. A gente tem várias figuras aí, a Itália, a Turquia, enfim, you name it. E depois o Biden ganha a eleição nos Estados Unidos, Lula ganha aqui no Brasil, e parece que a gente estava agora... Não, né? Estamos tomando controle a democracia está se restabelecendo de novo em lugares importantes do mundo nesse sentido. O que significa uma eventual vitória do Trump para o mundo? Olha, a grande questão com o Trump é que a gente nunca tem certeza de nada, né? A única coisa que a gente tem certeza é que, nesse exato momento, o mundo está em desajuste, né? A gente tem justamente uma perda de poder dos Estados Unidos, uma ascensão da China, a Rússia correndo por fora. E a grande questão é, né, o multilateralismo, que é interessantíssimo, não está funcionando, né? A gente viu, em grande parte, essa questão durante a pandemia, né? Enfim, a falta de governança. Enfim, e o papel do Trump, né, nessa desgovernança ficou muito claro. Parecia, como você falou, né, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, com a eleição do Biden ou do Lula, que a coisa deveria ter, né, se resolvido, não, né, ficou talvez mais claro dentro dos Estados Unidos. A gente tem essa polarização ainda muito forte, então, né, essa vigília, essa atenção tem que ficar atento. Agora, eu acho que a grande questão, sobretudo para alguém que acompanha o Oriente Médio, todas as questões, né, a gente tem a guerra na Ucrânia, a gente tem o conflito em Gaza, pode ser que tenha, enfim, há quem diga que em breve teremos alguma coisa em Taiwan e tudo mais. Em que medida a eleição dele... bem, é uma incógnita, mas pode botar mais lenha na fogueira, né? Então, a gente continua sem essa gestão um pouco do panorama internacional. Quando a gente olha para o Oriente Médio, ele pode fazer algo como ele fez com Soleimani, que foi lá, atacou o Irã, né? Enfim, e falou grosso e, a princípio, né? Enfim, colocou ali a região
em compasso de espera, mas pode ser que é um panorama que, inclusive, eu até falei com o Itamaraty, que tem que estar no radar de todo mundo, que ele opte por tirar as tropas norte-americanas nos Estados Unidos e falar desse negócio de America First, olhar para as questões que, de fato, né, são os maiores problemas dos Estados Unidos, né, internos, né, a questão da imigração é um item e tudo mais, e o conflito com a China coloca em mais desajuste ainda. Então, assim, a minha bola de cristal está embaçada, né, como historiadora, mas, assim, a grande questão do Trump é a incógnita que ele é. E, enfim, a gente precisaria justamente de cooperação, de multilateralismo, de lida, sobretudo com as questões climáticas. Olha o que está acontecendo, né, no Rio Grande do Sul e tudo mais. Não é mais um dia, quem sabe, talvez. Essas questões chegaram. E não é a pauta dele, muito pelo contrário, né? Então, assim, é bastante desesperador.